Boa noite, irmãos e irmãs. Tudo bem? É muito bom estar aqui de volta nessa cidade tão gostosa, né? E para a gente fazer, eu coloquei ali, eu não sei se foi para isso que você se inscreveu na internet, mas eu coloquei primeiro Fórum de Teologia Missional, né? Talvez estava lá, Fórum de Plantação de Igrejas, mas deixa eu explicar isso para você. Quando o CTPI começou, há cerca de quase 15 anos atrás, não chega a tudo isso. O CTPI começou com uma visão muito clara, que era, nós queríamos fomentar um movimento de plantação de igrejas no Brasil. Um movimento de novas igrejas no Brasil. Igrejas que conciliassem duas coisas. Primeira, integridade na pregação do Evangelho e da Palavra. Segundo, relevância cultural. Então, nós queríamos igrejas que proclamassem o Evangelho de Cristo com toda a integridade, mas igrejas que se apresentassem nas mais variadas cidades e regiões do nosso país, em conexão com a cultura dos homens e mulheres que vivem no século 21. Eu confesso para vocês que quando nós começamos, nós não tínhamos a mínima ideia de onde a gente ia chegar. Olhando hoje, eu percebo que Deus nos surpreendeu grandemente. E uma das coisas que nós descobrimos nessa caminhada é que o movimento de plantação de novas igrejas no mundo, está diretamente relacionado ao que nós chamamos de teologia missional. E o meu papel hoje é introduzir para você o que é a teologia missional, o que é a igreja missional, de onde surgiu essa ideia, quem defende essa ideia e por que defende essa ideia. Aí, amanhã pela manhã, depois de um café da manhã gostoso que nós vamos ter aqui, eu vou conversar mais propriamente sobre plantação de novas igrejas. Como plantar e por que plantar novas igrejas nos mais variados contextos do nosso país e do mundo. Tá? Aí, no final da tarde de amanhã, aí chega o cara. Eu fui enviado aqui hoje só para fazer um aquecimento. Tá? Eu vou aquecer a cabeça de vocês. Aí amanhã, o Mike Gorin vai, ele já está aqui com a gente em Fortaleza, mas ele ficou descansando um pouquinho, que foi puxado os últimos dias para ele, vai ser puxado os próximos dias. Aí ele chega para acabar de agitar a cabeça de vocês, falando sobre a missionalidade da igreja, do povo de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Se você já leu o primeiro livro do Mike Gorin, que foi publicado em português, você vai ter a oportunidade de ouvir dele mesmo as ideias e levantar os questionamentos para ele. Se você não leu, você vai ter a oportunidade de conhecer na fonte as ideias que ele tem comunicado. E o Mike Gorin, quando a gente fala de missionalidade da igreja, de igreja missional, de teologia missional, vocês vão ter aqui amanhã com vocês alguém que é referência mundial nesse assunto. Referência mundial, ok? Então, antes da gente começar propriamente o conteúdo da palavra de hoje, só queria relembrar vocês que na última semana de agosto, lá na cidade de Campinas, nós temos uma conferência. Essa vai ser a 9ª conferência, baseado no tema Ressurgência, o legado do passado, a missão no presente. Nós queremos pegar a temática da Reforma Protestante, porque esse ano a gente está comemorando 500 anos da Reforma Protestante, e nós queremos refletir sobre qual é o legado que a Reforma Protestante nos traz, mas quais são os desafios da igreja do século 21. De nada adianta a gente olhar para trás e decorar o que os reformadores defenderam. A gente tem que olhar para frente e perceber
quais são os desafios que nós temos diante de nós. Então, você pode entrar aí no site do ctpi.org.br, pegar mais algumas informações. Para quem já esteve na conferência, no período da tarde e da noite, nós temos a conferência. É assim, punk o negócio, é intensivo. Começa 2 horas da tarde, vai até às 10 horas da noite, palestra atrás de palestra. Mas na quarta e quinta pela manhã, nós temos o que nós chamamos de seminário intensivos, com diversos temas. Um deles, por exemplo, diz respeito à mulher. Nós temos um seminário voltado à mulher. Você pode se informar melhor lá no site. Um outro seminário que eu conversava com o pastor hoje à tarde é que o Mike Gorin vai estar lançando um outro livro, é o 3º livro, na conferência. E aí ele vai oferecer um seminário baseado nesse livro dele, um conteúdo fantástico. Eu estou vindo de um retiro, onde ele falou por 2 dias sobre esse conteúdo. Eu estou vindo, assim, impactado com o que ele compartilhou. O livro trata sobre o drama das Escrituras, a história das Escrituras. Eu fui profundamente impactado. E você, se você não puder estar lá na conferência, dá um jeito de ter acesso ao livro, ok? Só para você saber, pessoal que nos acompanha, além do pessoal do CTPI, nós vamos ter por lá preletores internacionais, o Tommy Kires, vou pular o Tyler Johnson, o Mike Gorin, o David Hillarsdan, nacionais, o Valdir Steuernagel, da Luterana, o Sérgio Queiroz, aqui de João Pessoa, Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira. Por que eu pulei o Tyler Johnson? O Tyler, ele é um jovem espetacular. Quando você chega aos 52 anos de idade, 38 anos de idade é um menino. Né? O Tyler é um menino sensacional. Esse moço, ele tem liderado uma rede na cidade de Phoenix, no Arizona, que tem feito um trabalho impactante. Talvez eu dê alguns exemplos, ou se não, vocês cobrem amanhã o Mike Gorin para dar alguns exemplos, porque o Mike tem trabalhado diretamente com eles. Mas o Tyler, ele há 2 anos, ele tem estado muito doente. E a enfermidade dele, ele teve uma recaída agora nos últimos meses, e aí ele informou que ele não vai poder estar com a gente. Paralelamente, surgiu uma oportunidade, e a gente está convidando para estar com a gente nessa conferência, o Deltan Dallagnol, que é procurador federal, cristão, numa conferência em que nós vamos falar sobre a reforma protestante e os desafios da atualidade. Vocês concordam comigo que uma sociedade encharcada de corrupção é um dos grandes desafios que a igreja tem diante dela, né? Então, nós estamos convidando o Deltan Dallagnol para estar lá com a gente, e ele vai participar de uma plenária e de uma das trilhas, falando sobre integridade, o desafio da igreja brasileira. Integridade, o desafio da igreja brasileira. Tá bom? Então, só para você não esquecer, o site ctpi.org.br, tá bom? Então, vamos ao que interessa. Por que missional? Eu vou fazer o seguinte, são 8h10. Obrigado, meu irmão. Obrigadão. É água mesmo? Tá bom. São 8h10. Que horas está programado para a gente encerrar aqui hoje à noite, pastor? 9h30. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou falar durante 50 minutos, mas se você não entender alguma coisa, você pode levantar a mão e pode perguntar, tá bom? Eu vou procurar apresentar o conteúdo em 50 minutos. E aí eu quero que a gente gaste 30 minutos com perguntas e respostas, porque eu acho que a melhor parte é normalmente quando a gente entra na discussão do tema. E o que eu vou fazer nesses 50 minutos? Primeiro,
eu quero apresentar para você um resumo de 2000 anos. O que aconteceu em 2000 anos para você entender o conceito missional. Segundo, eu quero apresentar para vocês o pensador, o missiólogo, o missionário que está por detrás do conceito missional. Quando você lê os livros do Gorin, tem um sujeito por detrás daqueles livros. Quando você lê os livros do Tim Keller, tem um sujeito por detrás daqueles livros. Quando você escuta do movimento missional no Brasil, nos Estados Unidos, existe alguém por detrás disso. Eu quero mostrar para vocês quem é esse alguém. E aí eu quero mostrar, por final, na terceira parte, as implicações, só pontuando o que o Tim Keller sugere como as 6 marcas de uma igreja missional. Então vamos lá. Primeira parte histórica. Século I. Eu queria lembrar vocês que o cristianismo emerge em Jerusalém, num contexto judaico, mas logo entra em contato com uma cultura altamente pagã. O cristianismo se expande, e às vezes nós olhamos a nossa sociedade e pensamos, nossa sociedade está envolvida pela imoralidade, tantas coisas que Deus não concorda. Olha, sempre foi assim. E a sociedade greco-romana, se não era como a nossa, era pior do que a nossa. É nesse contexto que o cristianismo se desenvolve, no contexto de uma cultura pagã. E o que a igreja cristã, os discípulos de Cristo fazem em cidades como Éfeso, como Corinto, como Roma, como Filipos, como Colossos e assim por diante? Eles se engajam na missão, porque nesse contexto do século I, ser igreja significa estar engajado na missão recebida. Não existe no livro de Atos dos Apóstolos a diferenciação entre o conceito igreja e missão. Não existe. No livro de Atos dos Apóstolos, o que é a igreja? É a comunidade dos discípulos em missão. Em missão. O que é a missão? É a razão de ser da igreja. Não existe distinção entre o conceito igreja e missão. Ainda, a igreja vive engajada na missão recebida numa cultura baseada em valores contrários à fé cristã. Então, eu queria que você imaginasse o seguinte: uma família de cristãos na cidade de Corinto, acordava de manhã, tomava café da manhã, e o pai pegava os 2 filhos, aí colocava na carroça para levar para a escola pública. E os filhos chegavam na escola pública, e o que os filhos iam aprender na escola pública? Por exemplo, alguma coisa do tipo que a sua opção sexual é uma questão que você decide o que você quer ser. E mais, que não existe um Deus. Existem vários deuses. E todos nós precisamos respeitar a crença do outro. Não só a opção sexual do outro, mas no que o outro crê. No Deus que o outro crê. Essa era a cultura que permeava a igreja, ou que envolvia a igreja que estava em missão no século I. Ainda, existia por parte da igreja cristã intencionalidade na comunicação da fé. Todo discípulo de Cristo tinha por óbvio uma coisa: o que faz dele um discípulo de Cristo é que por onde quer que ele ande, ele fala do que aconteceu na vida dele. Ele fala acerca de Jesus, ele fala acerca da transformação que ocorreu. Todo discípulo. E por fim,
A transformação da cultura acontecia na medida em que a fé cristã era anunciada e vivida. Uma autoridade romana que liderava uma cidade, quando fica sabendo que Paulo e o seu grupo chegou na cidade, ele diz assim: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. A cidade de Éfeso tinha sua economia construída em torno da idolatria do templo à deusa Diana. A economia da cidade de Éfeso girava em torno do turismo religioso, sexual, porque o templo de Diana tinha cerca de 6.000 prostitutas cultuais e recebia cerca de 80.000 pessoas mês para os cultos que acontecia no templo. Imagina o quanto isso não gerava de dinheiro nos hotéis, o quanto isso não gerava de dinheiro nos mercados, o quanto isso não gerava de dinheiro no shopping center, o quanto o pessoal de Éfeso que trabalhava com Uber não ganhava dinheiro locomovendo gente, turista, sexual, religioso sexual. Mas se você lê Atos dos Apóstolos, o cristianismo colocou a cidade de Éfeso e a economia de Éfeso em caos. O sindicato dos ourives, que faziam estatuetas da deusa Diana, dos Efésios, chegou a reivindicar a prisão de Paulo e dos seus discípulos, porque eles estavam prejudicando os seus negócios. Então guarda isso. Primeiro século. No primeiro século, ser igreja significa estar em missão, ponto final. Não existe distinção entre o conceito igreja e missão. A igreja vive numa cultura pagã, ela intencionalmente comunica a fé, e a comunicação da fé transforma a sociedade. Aí, nós chegamos num momento aonde um imperador romano chamado Constantino decreta que a partir daquele instante a religião oficial do Estado passaria a ser o cristianismo. O que isso significava? Que a partir daquele momento, absolutamente todo cidadão que morava dentro das fronteiras do Império Romano era cristão. O sujeito nunca tinha ouvido falar de Jesus, mas agora ele era cristão. Ele nunca tinha ouvido falar do Antigo Testamento, mas ele agora era cristão. Ele nem sabia o que Jesus havia feito na Galileia, na Judéia, em Jerusalém, a sua morte e a sua ressurreição. Mas o imperador decretou que todo mundo era cristão, e a partir daquele momento, absolutamente, todos se tornam cristãos. O que acontece quando Constantino estabelece esse decreto? Não existe mais missão. Gradativamente, a igreja deixa de se engajar na missão. Por quê? Todo mundo é cristão. Então, a gente começa a viver, a partir de Constantino, um conceito que é conhecido como cristandade. O que é a cristandade? É um momento na história em que a cultura, na sua totalidade, é submetida aos valores da fé cristã. A fé cristã passa a reger o que os artistas pintam, o que os músicos cantam, o que as pessoas fazem. É a igreja que passa a determinar se pode ter bar ou não, até que horas o bar fica aberto, o que o bar pode servir ou não. É a igreja que determina a política, é a igreja que determina a economia, a igreja que determina os usos e costumes. Então,
por toda a Idade Média, pensa comigo, desde Constantino, por cerca de 1.200 anos, toda aquela região da Europa onde o Império Romano dominava, parte do norte da África, parte do Oriente Médio, parte da Ásia, vive uma cultura subjugada pela fé cristã. Não existe mais missão. Por quê? Porque a igreja entende que todo mundo é cristão. O que a igreja faz nesse contexto? A manutenção. Ela reúne as pessoas de domingo para fazer reunião, canta umas musiquinhas, o sacerdote lê a Bíblia, explica um texto bíblico, divide em salas para refletir um pouquinho melhor. Uma vez por mês tem Santa Ceia, de vez em quando se batiza os filhos das pessoas, faz manutenção. Não existe mais missão. Assim, o que durante 1.200 anos fica estabelecido como missão, e aqui eu preciso que você preste atenção, porque vai ser importante esse conceito lá na frente. Missão é algo feito por alguns em lugares distantes. As ordens católico-romanas são enviadas para a região dos bárbaros para fazer missão. Não precisa fazer missão dentro da fronteira do império. Por quê? Todo mundo é cristão. Então, missão é algo feito por alguns em lugares distantes. Eu queria incomodar a sua cabeça um pouquinho, convidando você a pensar comigo, se no próximo domingo, na escola bíblica dominical da sua igreja, você perguntar para as pessoas, uma dúvida, alguém podia me explicar o que é missão? Será que você não vai ouvir uma definição meio parecida com essa? A missão é o que a Mariazinha está fazendo na China. A missão é o que o Francisco faz lá na floresta amazônica. Missão é o que o João está fazendo em Angola. Missão é algo feito por alguns em lugares distantes. E aí a pergunta é, então o que a igreja faz? Você quer a resposta? Manutenção. Faz um cultinho, de preferência agitadinho, tem que ter 3 arrepios, senão Deus não agiu. Uma pregação animada, onde todo mundo dá risada e termina chorando. Tem que começar rindo e terminar chorando para ser aquela pregação. Né? Faz Santa Ceia de vez em quando, batiza umas crianças, faz manutenção. Nesse período, por volta de 1500, e aqui a gente está comemorando esse ano 500 anos da Reforma Protestante, surge um movimento chamado Reforma, com Martinho Lutero, com João Calvino, entre outros. Mas eu queria que você percebesse o seguinte, quando a Reforma Protestante acontece, primeiro, por decreto, todos passam a ser reformados. Deixa eu explicar isso. Se o rei da Alemanha se convencer que Lutero está certo, o rei decreta que a partir de agora a Alemanha não é mais católica romana, é protestante. E todo mundo vira protestante. Se na Inglaterra o rei entende que
os reformados estão certos, ele diz, a partir de agora ninguém mais é católico romano, todo mundo é protestante, todo mundo vira protestante. Aí morre aquele rei, a filha dele assume o trono e fala, não, agora todo mundo é católico romano, todo mundo passa a ser católico romano de novo. Aí depois dá uma confusão, aí volta a ser protestante. Aí, para acabar com a discussão, eles criam na Inglaterra a igreja anglicana, uma mistura de protestantismo com catolicismo romano. Mas o que eu queria mostrar para você e queria que você percebesse é que, apesar da reforma protestante, a igreja continua pensando a partir do conceito cristandade. Todo protestante, num país protestante, tem a seguinte concepção: no meu país todo mundo é cristão e protestante. A situação piora um pouco no período da reforma, porque não há preocupação com aqueles que estão em outras culturas. Não há. Os reformadores interpretaram Mateus 28 como sendo uma tarefa dos apóstolos. E a partir do momento que os apóstolos morreram, o que a igreja faz? Manutenção. E para ninguém ficar bravo do que eu estou falando aqui, eu só queria lembrar o seguinte: os reformadores eram homens tão pecadores como eu e você. Eles não têm obrigação nenhuma de serem perfeitos. Eles estavam limitados a um tempo, a uma cultura, que fazia com que todo o esforço deles estivesse voltado na defesa da fé contra o papismo. E eles não tinham condição de pensar em tudo. E, na minha concepção, eles falharam quando não conceberam a missão. Tanto que no período pós-reforma, quando existe missão, o que acontece? Um grupo de calvinistas franceses invadem a região da Baía da Guanabara para começar uma colônia francesa. E eles levam com eles um sacerdote, que é uma espécie de capelão, para quê? Para cuidar dos calvinistas franceses. Um grupo de calvinistas holandeses vão para a região da Austrália, Nova Zelândia, e levam sacerdotes calvinistas. Para quê? Para evangelizar os australianos? Não, para cuidar dos reformados holandeses. Se você pegar a história da igreja luterana no Brasil, é exatamente isso. Na virada do século XIX para o século XX, a igreja luterana é a maior denominação no Brasil. Mas é uma denominação de colônia. Eles nunca se preocuparam em alcançar outros, porque a missão dos sacerdotes era fazer a manutenção da fé dos luteranos, alemães. Assim, surge o movimento que nós conhecemos como o movimento da modernidade. Revolução Francesa, Revolução Industrial, a crença em que o homem pode todas as coisas, a crença de que a razão humana pode conduzir o homem à verdade, a crença de que o homem vai construir um mundo melhor. Nesse mesmo período, surge um sapateiro na Inglaterra, que chega diante do concílio da igreja dele e diz: nós precisamos fazer alguma coisa pelos pagãos. E o presidente do concílio diz assim: se Deus quer os pagãos, ele vai fazer alguma coisa por eles. Nós não precisamos ir lá para evangelizá-los. E esse sapateiro começa um movimento que vai ser chamado de movimento missionário moderno. Em outras palavras, é o momento em que existe a retomada da missão, perceba que eu estou colocando entre aspas,
para com aqueles que estão em outras culturas. Primeiro, as sociedades missionárias inglesas começam a enviar missionários para a Índia, missionários para a África. Posteriormente, as denominações norte-americanas começam a enviar missionários para a China, missionários para o Japão, missionários para a América Latina, missionários para o Brasil. Mas perceba, aqui, missão é algo feito por alguns em lugares distantes. Você já ouviu essa palavra em algum lugar? Se a gente chamar essa definição de missão de paradigma, pergunta: aonde na história, e eu até facilitei ali, hein? De onde vem esse paradigma do movimento missionário moderno? Do período pós-Constantino. Do período em que todo o Império Romano era cristão e algumas ordens católicas enviavam missionários para evangelizar os bárbaros. Agora, as denominações protestantes, na Inglaterra e nos Estados Unidos, enviam missionários para evangelizar os não civilizados. E para levar junto com o evangelho a civilização. Perceba, o conceito de missão aqui é desassociado do conceito igreja. Deixa eu explicar isso. Missão passa a ser o que alguns fazem em lugares distantes. A igreja, ela existe, e o que é uma igreja? Uma igreja é uma congregação de pessoas que tem um prédio e que tem um pastor ordenado, formado no seminário, que prega todo domingo para a gente, faz um culto bem gostoso, que faz a gente ter 3 arrepios. Isso é igreja. Você sabe que no Brasil, deixa eu falar da denominação que eu conheço. Você que não é da minha denominação, agora eu peço licença, mas é que eu conheço a história da minha denominação. A minha denominação, no início do século XX, tem uma divisão. Surge, então, a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente. Parte dessa divisão está associada à discordância acerca da presença dos missionários norte-americanos. Aqueles que se tornaram da Igreja Presbiteriana Independente diziam: nós não queremos a presença dos missionários norte-americanos. A IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, mantém a presença dos missionários norte-americanos. Mas o que a Igreja Presbiteriana do Brasil faz? É sintomático, presta atenção. Ela determina que os missionários norte-americanos deveriam atuar nos campos missionários. Na época, década de 40, isso está relatado num programa chamado Plano Brasil. Tá? Plano Brasil. Aonde que eram os campos missionários? Interior do Mato Grosso, Goiás, norte de Minas, Bahia, interior da Bahia, eram os confins da terra, na época. Então, missionário tem que ficar no campo missionário. E o Plano Brasil diz explicitamente o seguinte: e os pastores ficam responsáveis por cuidar das igrejas. Perceba, igreja não tem campo missionário. Pastor não é missionário. Missionário fica no campo missionário, e campo missionário é um lugar distante. Pastor existe para fazer manutenção, para visitar os crentes,
fazer oração quando eles estão resfriados, participar do aniversário da criança, participar do enterro do idoso, fazer sermãozinho bonitinho todo domingo e elaborar a liturgia que gera 3 arrepios nos crentes, para os crentes irem felizes para casa. A igreja não tem missão. Quem tem missão são os missionários. E missionários são esses alguns que fazem a tarefa em lugares distantes. Ser igreja não significa estar engajado na missão que foi recebida. Deixa eu chegar já um pouquinho mais aqui recente, e talvez alguns da minha idade tenham ouvido a expressão, tal igreja é uma igreja missionária. Aquela igreja não é missionária. Quando eu ouvia isso na década de 80, deixa eu traduzir isso para os mais jovens, tá? Quando as pessoas falavam, aquela igreja é uma igreja missionária, sabe o que significava? Aquela igreja, olha só, sustenta missionários no exterior, faz conferência missionária todo ano para ler as cartas dos missionários, e todo culto ora pelos missionários. Isso é igreja missionária. Pergunta: isso é igreja missionária? Mas a coisa vai ficar feia. Numa conferência, na década de 20, um missionário norte-americano que trabalhava no Brasil defendeu essa divisão entre missionários ficam no campo missionário, pastor cuida de igreja. E olha o que um bispo da Índia disse. Isto foi abertamente dito alguns anos atrás e provavelmente é sustentado por muitas missões e missionários ainda hoje, que a igreja deve ser responsável pelo trabalho pastoral e a missão pelo evangelismo. Uma heresia maior que esta é impossível de se conceber. Um teólogo muito conhecido dos pastores aqui, mas normalmente conhecido pela parte da teologia dele que a gente discorda, e não pela parte da teologia dele boa. Karl Barth. Olha o que Karl Barth diz. A comissão recebida pela igreja é a sua própria vida. Presta atenção. E por isso, a própria razão de ser da igreja depende de sua submissão à comissão dada por Cristo. Me acompanha. Esta submissão olha o que Karl Barth diz, sinal externo através do qual a verdadeira comunidade de Jesus Cristo pode ser infalivelmente conhecida. Se isso não está presente, é um sinal de alarme que algo está decisivamente errado na relação entre a comunidade local e a sua base de existência, encoberto por um suposto zelo sagrado. O que Karl Barth está dizendo? Que existem igrejas que têm um aparente zelo sagrado. Todo domingo tem culto, escola dominical, na escola dominical ensina a doutrina reformada, no culto tem arrepio, o pastor prega direitinho, de segunda a sexta o pastor visita, o pastor ora pelos crentes, visita o enfermo, faz tudo o que manda o figurino. Mas Karl Barth está dizendo, se essa igreja não está conectada à missão de Deus na sua localidade, ela não é igreja. Ela é um clube religioso que mantém tradições religiosas, que estuda livros religiosos, que ensina os mais novos a lerem os livros religiosos. Mas ela não é igreja. Porque, segundo Karl Barth, ela se desconectou
da razão da sua própria existência. As últimas palavras de Jesus aos discípulos em Mateus. Agora eu quero que vocês façam uma coisa. Vocês vão por todo mundo e façam discípulos no meu nome. As últimas palavras de Jesus aos discípulos em Atos dos Apóstolos. Vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E então vocês terão cultos que vão fazer arrepio, pregações que vão fazer você chorar e dar risada. Vocês vão ter escolas bíblicas dominical fantásticas. É isso que Jesus diz? Não. O Espírito vai ser derramado sobre vocês para que vocês façam discípulos. E se a igreja não está fazendo discípulos na sua própria localidade e contexto, Calbart diria, é o sinal externo de que ela se desconectou da fonte de vida. E é só uma questão de tempo para ela deixar de ser igreja. A igreja na Europa morreu. A igreja nos Estados Unidos está morrendo. Nos Estados Unidos, semanalmente, a igreja mais perde membros do que ganha, semanalmente. E acredite, esse processo aqui no Brasil vai chegar muito mais rapidamente do que nós imaginamos. Já existem igrejas que estão estagnadas há anos. Tem um cálculo que é simples de fazer. Segundo o IBGE, nós somos, eu vou voltar a falar da minha denominação, nós presbiterianos, somando todos os presbiterianos de todas as denominações, nós somos 0,5% da população. Qual a população de Fortaleza? 2 milhões. 2,3. Alguém pode usar o celular para me ensinar quanto que é 0,5% de 2,3? Quanto que dá? A pergunta, enquanto vocês acham quanto que é 0,5% de 2.300.000, a pergunta é, somado todos os membros das igrejas presbiterianas da cidade, presbiterianos presentes, nós temos 115 mil presbiterianos em Fortaleza? Então, pegando como exemplo o presbiterianismo em Fortaleza está abaixo da linha que o IBGE aponta como média. Se a população brasileira cresce tantos por cento ao ano, e a nossa igreja, a gente fica feliz porque cresceu um pouquinho, mas cresceu abaixo da linha da população, nós não estamos crescendo, nós estamos diminuindo. O que cresce no nosso país é uma igreja evangélica que não tem evangelho. É uma igreja evangélica que prega prosperidade e milagre, e não Jesus Cristo pregado numa cruz e ressurreto no terceiro dia. Voltando ao nosso gráfico, nesse período, a igreja continua pensando a partir do conceito de cristandade. Por exemplo, aqueles que conhecem a cultura norte-americana, muitos cristãos norte-americanos ainda acreditam que eles vivem num país cristão, um país com valores cristãos. Só que, enquanto isso, no mundo ocidental, gradativamente, a sociedade foi sendo reconstruída por valores humanistas. Eu vou mostrar já já o que isso significa. Que nós vivemos num mundo
aonde a cultura vigente do lado de fora da igreja é uma cultura pagã, regida pelo secularismo. Quando você manda o seu filho para uma escola, na escola ele vai aprender que a opção sexual dele é uma preferência dele. Ele vai aprender que não existe a verdade quando o assunto é religião. Cada um tem uma crença e todos devem respeitar a crença do outro. Nós não vivemos num mundo cristão, nós vivemos num culto pagão, regido pelo pensamento secular. A igreja não influencia mais os valores da cultura. Não é mais a igreja que determina o que é pintado na arte, o que é cantado nas músicas, não é a igreja que determina a economia, não é mais a igreja que determina a moralidade. Quem determina essas coisas é uma cultura secular, a parte da igreja, regida por valores completamente distintos dos valores da palavra. A sociedade se torna uma sociedade individualista, pluralista, ou seja, não existe uma verdade absoluta, cada um tem uma verdade, e a gente tem que respeitar todo mundo, relativista, e mais, os confins da terra vêm para os grandes centros urbanos do mundo ocidental. Você quer evangelizar libanês? A maior colônia libanesa fora do Líbano se encontra em São Paulo. Você quer evangelizar japonês? A maior colônia japonesa fora do Japão se encontra em São Paulo. Tem mais, existem populações de alguns países que elas estão mais concentradas fora do seu país do que dentro do seu país. Deus te chamou para evangelizar muçulmanos, você não precisa mais ir para o Oriente Médio. Está cheio deles em várias cidades do mundo, e se você for para Santa Catarina, eles estão formando comunidades inteiras em Santa Catarina. Os confins da terra vieram. Não existe mais a necessidade de você ir para entrar em contato com uma cultura que não conhece o Deus verdadeiro. Essas culturas vieram até Fortaleza, vieram até Natal, vieram até Recife, vieram até São Paulo, até Rio de Janeiro, Nova York e assim por diante. Emerge, então, uma necessidade. A igreja precisa redescobrir a sua natureza missional, senão ela vai morrer. Nas artes, o secularismo começou a tomar conta. Nos princípios morais, o secularismo foi tomando conta. As escolas públicas estão dominadas por valores que não são os cristãos. A sociedade não é mais regida por valores cristãos. O que a gente pode fazer? A gente pode fechar as portas da igreja, para a gente não ser contaminado por esse mal, e ficar aqui cantando e ouvindo o pastor pregar por uns 30 anos até cada um de nós começar a morrer. E quando a gente morrer, acabou a igreja. Igualzinho aconteceu na Europa. Ou a gente precisa tomar consciência de que nós precisamos voltar a ser cristãos que intencionalmente fazem discípulos de Cristo. Ou a igreja vai morrer. Quando você olha aquele quadro, se eu chamar
desse paradigma marrom aqui, o paradigma da pós-modernidade, ele volta a demandar, ou ele se parece com qual outro paradigma da história? Do século I. Quando a igreja entrou em cidades como Corinto, Éfeso, Roma, Colossos, Filipenses, eles se depararam com uma cultura pluralista, uma cultura na qual o cristianismo não tinha influência, e foi naquele contexto que eles tiveram que fazer discípulos de Cristo. Agora, quando existe um personagem que é essencial quando a gente fala de igreja missional, Lesslie Newbigin. Deixa eu falar um pouquinho de Lesslie Newbigin, e talvez vocês vão ouvir o Mike Gorin falar bastante dele, porque a tese de doutorado do Mike Gorin foi baseada em Lesslie Newbigin, e ele teve a oportunidade de conviver nos últimos anos de vida com Lesslie Newbigin. E o Lesslie Newbigin, ele foi missionário na Índia por 40 anos. E quando ele se aposenta, ele volta para a Inglaterra. E na Inglaterra, ele entra numa sala de seminário para dar uma aula para futuros pastores. E aí chega na aula do seminário, ele percebe que os alunos que vão ser pastores não creem mais na autoridade das Escrituras, acham que a ressurreição de Cristo é um mito, que o nascimento virginal é um mito, que os milagres são mitos. E quando Lesslie Newbigin se depara com o que ele está vendo dentro de um seminário, ele sai e ele escreve um artigo, e a essência desse artigo, Lesslie Newbigin dizia o seguinte: enquanto nós missionários estávamos evangelizando os pagãos, o nosso país foi paganizado. Enquanto a Inglaterra enviava missionários para a Índia, para a China, para o Japão, a Inglaterra se tornou um país pagão. Enquanto os Estados Unidos enviavam missionários para todos os cantos do mundo, gradativamente os Estados Unidos da América foi se tornando um país pagão. Por quê? Olha as percepções do Lesslie Newbigin. Ele diz assim: lá no campo missionário, as igrejas funcionam de maneira diferente das igrejas da Europa e da América do Norte, e também no Brasil. No campo missionário, as igrejas não imaginavam que os visitantes de seus cultos tivessem familiaridade com o cristianismo. Por isso, os cultos no campo missionário não são revestidos do evangeliquez, não são revestidos dos rituais que só a gente entende. Porque quando a igreja está no campo missionário, ela está mais preocupada, presta atenção nisso, ela está mais preocupada em que o visitante entenda o que está acontecendo e se sinta bem, do que ter 3 arrepios. Ainda, no campo missionário, os crentes viviam em uma sociedade com valores radicalmente diferentes do que aprendiam na igreja. Lesslie Newbigin está dizendo o seguinte: quando ele estava no campo missionário na Índia, ele ensinava algo no domingo de manhã, e os membros da igreja da Índia viviam numa cultura completamente diferente, desafiadora. Eles saíam da reunião e eles se deparavam com situações nas quais eles eram afrontados ou confrontados com situações que eles não podiam concordar. Ainda, ele diz, longe do Ocidente, as igrejas não tinham só um departamento de missões. Os cristãos estavam em missão em cada área da vida pública e privada. No campo missionário, a igreja não tem departamento de missões. Por quê? Porque no campo missionário, a igreja é missão.
Ser cristão é sinônimo de ser missionário. No campo missionário, se você é médico, você é um missionário no hospital. No campo missionário, se você é um comerciante, você é um missionário no comércio. No campo missionário, se você é um professor, você é um missionário dentro da escola. A cultura ocidental estava, Newbigin falando do século XX, estava rapidamente se tornando uma sociedade não cristã, um campo missionário. Mas olha só, você está comigo? Mas as igrejas estavam fazendo poucos ajustes. O que Leslie Newbigin está dizendo é o seguinte: enquanto o mundo nos últimos 40, 50 anos mudou drasticamente e se tornou um mundo secularizado e pagão, a igreja continuou fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, como se nada tivesse acontecido do lado de fora da igreja. Gente, liga a televisão, me diga que se o que você vê na televisão hoje, 20 anos atrás você via. Acesse a internet. O que você tem acesso à internet de imoralidades, de coisas que não condizem com a prática cristã, há 20 anos atrás ninguém tinha. O mundo mudou drasticamente, mas nós continuamos a ser uma igreja como se o mundo do lado de fora ainda fosse o mundo onde família é papai, mamãe, filhinho, todo mundo vivendo junto, harmoniosamente. Quando os nossos filhos vão para a escola pública e eles adentram na adolescência, eles convivem com modismos como as meninas. A moda agora não é namorar aos 12, 13 anos de idade, é namorar com uma outra menina. Agora, a igreja continua vivendo como se essas coisas não estivessem acontecendo. As taxas de divórcio no nosso mundo, Brasil, triplicaram nas últimas 2 décadas. E detalhe, entre evangélicos acontece mais divórcios do que entre não evangélicos. O mundo mudou. E a gente continua tendo a mesma programação, a gente continua fazendo as mesmas coisas, da mesma forma, como se nada tivesse acontecendo. É uma teologia avestruz, que enterra a cabeça e não percebe que Deus está desafiando a igreja a um profundo repensar. Leslie Newbigin diz: as igrejas na Europa e na América do Norte tinham de lidar com o fato de não estarem mais operando numa cultura cristã, elas estão operando numa cultura pós-cristã, e nós também. Assim, qual é a proposta de Leslie Newbigin? Primeiro, a se juntarem a ele numa iniciativa. No dia marcado pelos motociclistas, os cristãos se posicionaram na frente da mesquita, deram as mãos um para o outro. Eles tinham camisetas que os identificavam como cristãos, e eles se colocaram entre os muçulmanos e os motociclistas. E até que os motociclistas, vendo aquilo, eles começaram a tirar as camisetas ofensivas ao islamismo, pediram perdão pelo que eles fizeram e dispersaram. Eu sei que esse pastor é convidado pela comunidade muçulmana de Phoenix para todas as celebrações e convidado a dar uma palavra para eles. Ele ganhou o direito de ser ouvido, servindo.
Ainda, o preparo dos crentes para integrarem a fé e trabalho transformando a sociedade e a cultura. Leslie Newbigin, ele defende que nós precisamos parar de formar crente para trabalhar na igreja, parar de formar crente para ser professor de escola dominical, parar de formar crente para ser líder de louvor. Não é esse o papel da igreja. Nós precisamos urgentemente, na igreja, formar professores para atuarem nas escolas, médicos para atuarem nos hospitais, advogados para atuarem na advocacia, juízes para atuarem no sistema judiciário. A igreja precisa redescobrir que o papel dela não é conquistar pessoas para trabalhar para ela. O papel da igreja é formar discípulos para atuarem no mundo. Isso é igreja missional. Uma igreja precisa ser uma comunidade contracultural. Uma comunidade que vai contra a cultura. E ela se torna a hermenêutica do Evangelho. Os pastores aqui sabem do que eu estou falando. A hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, as pessoas de fora da igreja não conseguem entender o Evangelho, mas quando elas olham para a igreja, elas dizem, o Evangelho é isso. Deixa eu contar uma outra experiência desse grupo lá de Phoenix. Na cidade de Phoenix, existia um grande número de crianças órfãs. E os pastores se reuniram e sobre a possibilidade de começar uma campanha nas igrejas, desafiando os crentes a adotarem crianças. Mas aí eles chegaram a uma conclusão. Do que adiantaria eles desafiarem a igreja, se eles, pastores, não estavam fazendo nada sobre isso? Então eles decidiram que, primeiramente, olha só, eles iam adotar as crianças. Um pastor adotou 2, outro adotou 3, outro adotou 4, e eu já ouvi falar num testemunho em vídeo de um outro que não parou de adotar até hoje, está até hoje adotando. E as igrejas, vendo isso, passaram a adotar. Sabe o que aconteceu? Cerca de 3, 4 anos depois, não existia criança na cidade de Phoenix para ser adotada. Por quê? Porque as igrejas evangélicas as famílias haviam adotado as crianças. E isso se espalhou. No estado do Arizona, nos Estados Unidos, no estado hoje, se você quiser adotar uma criança, não existe criança para ser adotada no estado do Arizona. Porque as pessoas foram tomadas por uma atitude que surgiu de um grupo de pastores na cidade de Phoenix. Quando a igreja vive assim, as pessoas lá de fora da igreja entendem o Evangelho. Concordam comigo? Vocês concordam que é bem mais fácil? Uma igreja unificada que mostre ao mundo a superação das barreiras denominacionais. E aí eu volto ao exemplo desse grupo de pastores na cidade de Phoenix. Porque uma das razões que eu queria muito que o Tyler Johnson estivesse com a gente no CTP esse ano, é para que ele testificasse o que aconteceu quando 3 pastores deixaram de pensar nos seus próprios ministérios e nas suas próprias igrejas e começaram a pensar no reino de Deus. Quando 3 jovens pastores decidiram fazer alguma coisa para gerar maior unidade entre os pastores da cidade. Hoje, na cidade de Phoenix, eles têm a rede que eles chamam de Surge, na qual o Gorin trabalha num seminário que é sustentado, que é mantido por 25 dessas igrejas. Existem
existem programas de discipulado que 40 igrejas da cidade fazem parte, e os pastores daquela cidade, eu queria convidar você, meu amigo pastor, para escutar isso, porque é interessante como a gente fala que a cultura brasileira é uma cultura relacional, que nós somos relacionais, mas eu diria que alguma coisa acontece no meio evangélico que nós pastores somos extremamente individualistas. Nós estamos pensando o tempo todo em como o nosso ministério vai prosperar. A gente precisa começar a inverter esse negócio e pensar como que o reino de Deus vai prosperar na cidade. A gente precisa parar de investir em pessoas para servir as nossas igrejas e começar a investir em pessoas para elas serem servos do reino de Deus na cidade. O nosso Brasil está sangrando. A sociedade brasileira está gemendo. Nós estamos numa profunda crise ética. Não pode existir mais essa agenda baseada no meu ministério. A gente precisa se abrir para uma agenda baseada no que o reino de Deus quer fazer na nossa nação. Pastores precisam parar de pensar nas suas próprias igrejas. Pastores precisam começar a sentar e sonharem juntos pela cidade. Pastores precisam começar a orar pela cidade. Pastores precisam começar a amar mais a cidade do que as suas próprias igrejas. Pastores precisam começar a se unir e deixar as diferenças periféricas de lado e fazer algo significativo que seja testemunho para a cidade de que a igreja serve aquele que morreu numa cruz por amor. Por amor. Sétimo, uma igreja global em que as igrejas ocidentais mais antigas ouçam as igrejas mais não ocidentais, era a reivindicação de Leslie Newbigin. Se a igreja da Europa e dos Estados Unidos, que está morrendo, quer reacordar, ela tem que olhar para as igrejas na Índia, na África, e perceber o que significa ser uma igreja missional. E por fim, coragem diante da perseguição. Porque Leslie Newbigin defende o seguinte: se um cristão quiser viver o cristianismo numa sociedade não cristã, ele vai sofrer. Não tem como. Um cristão numa sociedade muçulmana, se ele quiser viver o cristianismo, ele vai sofrer. Mas o que Leslie Newbigin diz é: o que os nossos cristãos do mundo ocidental, e agora eu quero incluir o Brasil, não percebem, é que se nós vivemos o cristianismo na sociedade de hoje, empresários vão sofrer. Médicos que atendem na rede pública, eles vão sofrer. Advogados se depararão com impasses e vão ter que escolher entre ser cristão e sofrer, ou receber o dinheiro e negar Jesus. Psicólogos vão se deparar com situações em que eles vão ter que optar entre o que a palavra de Deus diz ou o que o Conselho Nacional de Psicologia diz. E se ele optar pela palavra, ele vai correr o risco de perder o registro. Eu resumo dizendo o seguinte: o que Leslie Newbigin traz, e Leslie Newbigin está por detrás de Tim Keller, de Mike Gorin, dentre muitos, se nós afirmarmos que nós queremos ser uma igreja
em missão, nós precisamos abrir mão desse paradigma da manutenção e recriar nossas estruturas a partir de uma consciência. O mundo ao nosso redor se tornou um grande campo missionário. E nós somos os enviados por Deus para esse campo. Eu teria mais uma coisinha, mas eu vou parar por aqui, porque eu já avancei 15 minutos e eu preciso ouvir vocês para saber o que vocês pensam de tudo isso. Só queria alertá-los, né? Às vezes eu percebo assim que a visão que algumas pessoas têm de igreja missional é uma caricatura de uma igreja jovem, uma igreja onde o pastor usa camisa xadrez, é careca, usa brinco, tem barba comprida lá, lenhador. Não, pode parar. Isso não é igreja missional. Isso é uma igreja missional se for uma igreja que está inserida numa cultura onde as pessoas se vestem assim e vivem assim. Agora, o que significa ser igreja missional aqui em Fortaleza? O que significa ser uma igreja missional no bairro em que você se encontra? O que significa ser uma igreja missional na cidade ou na vila em que você está? Tudo isso que eu falei, você tem que mastigar, refletir, orar e ter a coragem de botar em prática. Deixa eu abrir para perguntas. Como que a gente faz, pastor? Tem um microfone aqui, você pode levantar a mão e perguntar. Agreste, dessa vez eu não estou de Batman, viu? Ok. Dessa vez está tranquilo. Amigo, esse tema, ele me interessa, porque eu acho que boa parte da nossa geração de pastores que está aqui teve a oportunidade de estudar no Seminário Teológico de Fortaleza, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E boa parte do que você colocou, a gente basicamente estudou sobre isso, a gente leu David Bosch, por exemplo, né? Missão Transformadora, que é um dos que repercute o Leslie Newbegin também de uma forma, aliás, cita muito, né? É bem recorrente as análises do David Bosch. No entanto, a nossa denominação, ela também vive um momento de redescoberta de várias coisas e pinça alguns aspectos confessionais, enfim, nós somos da IPB, sabemos bem o que é que significa isso. Mas, por exemplo, para mim foi muito bom te ouvir, porque passou uma ideia diferente do que é que eu imaginava de igreja missional. Tem um livro até que a nossa cultura cristã lançou, que é Ser reformado é ser missional. E foi até numa tônica diferente dessa que a gente conseguiu acompanhar aqui. O livro do Goren vai realmente nessa linha, pincelei alguma coisa. Mas a minha pergunta era assim, tudo que você falou aqui, para mim, casa com aquilo que a gente chama de cosmovisão. Cosmovisão, dentro de uma perspectiva reformada, é olhar o mundo que está ao nosso redor pela lente das escrituras sagradas, inerrantes e infalíveis. A gente olha, então, todas as áreas da cultura. Não é algo diferente que o movimento holandês, com a ideia das esferas de autoridade, James Orr, enfim, Abraham Kuyper, algo que eles pensavam dessa natureza. E aí, esse é o ponto da minha pergunta, né? Quando a gente fala de reforma, você colocou assim, a reforma ela continuou um movimento da cristandade. Mas havia um movimento cultural ali, que era o movimento do Renascimento, o movimento do Ad Fontes, e a reforma, de uma certa forma, ela pegou, sim, um vácuo ali, ela surfou um pouco nessa questão do Renascimento. O grande aspecto de redescoberta dela foi ter dosado a Escritura para fazer leitura do Renascimento e de toda a história da cristandade carolígena. Quando a gente pensa em cristandade, esse blocão ali do ano 800 em diante, onde os reis carolígios protegem a igreja protege o reinado e cria, então, essa sociedade regida em torno do sagrado. E aí os 7 sacramentos são a ideia clássica disso, né? Batiza e a extrema-unção encerra a vida, ou seja, todo o ciclo da existência no meio da igreja.
Mas era isso. No meio desse cenário todo, como é que a gente podia casar essa hermenêutica confessional, que pega a Escritura toda como palavra de Deus inerrante, infalível, se teria condição de ser compatível com essa colocação que você expressou aqui. Que o Leslie Newbegin, só para concluir de vez aqui, para não externar muito, salvo engano, ele foi secretário do Concílio Mundial de Igrejas, um órgão ecumênico que tinha, inclusive, uma visão, vamos assim dizer, mais aberta do que comumente a nossa denominação, por seus limites confessionais, tem. Enfim, eu acho que deu para entender, né, o que eu quis colocar. Eu acho que a sua pergunta é o quanto essa visão de sermos uma igreja missional é compatível com o fato de sermos uma igreja confessional, independentemente de qual seja a confissão. A resposta é a essência do que a igreja é anterior à nossa confessionalidade. É mais ou menos como você pensar o seguinte: a minha fé em Cristo Jesus como o único caminho e a minha salvação precede a minha confessionalidade. Se eu sou um presbiteriano, se um irmão aqui é batista, se um outro é luterano, e todos nós temos uma crença em comum. O que Jesus Cristo fez na cruz foi totalmente suficiente e Jesus é o único caminho. Isso precede a nossa confessionalidade. A minha confessionalidade é a minha referência para os crentes. Eu sou presbiteriano. Você é presbiteriano? Você é batista? Você é luterano? A confessionalidade é uma referência. É uma referência em que eu adoto. Agora, volto ao ponto principal da resposta. A pergunta, afinal de contas, o que é a igreja? E a resposta bíblica: a igreja é a comunidade dos discípulos em missão. Precede a confessionalidade. Se a minha confessionalidade impede eu de crer em Jesus como o único Salvador, eu devo abrir mão da minha confessionalidade. Eu estou no caminho errado. Se a minha confessionalidade transforma a comunidade cristã local numa comunidade de manutenção e não de missão, é da minha confessionalidade que eu tenho que abrir mão. Não é do que a palavra de Deus diz. Agora, na minha opinião, eu conheço, dentro do movimento de igrejas que disseram: nós queremos ser comunidade em missão na nossa cidade. Eu conheço irmãos que estão fazendo isso, que são presbiterianos, irmãos que estão fazendo isso, que são luteranos, irmãos que estão fazendo isso, que são batistas, irmãos que estão fazendo isso, que são de comunidades independentes. Cada um vive a sua confessionalidade, mas o importante não é a nossa confessionalidade prevalecer. O importante é a nossa cidade ser impactada pelo Evangelho de Jesus. Quando a nossa confessionalidade nos impede de testemunharmos a unidade do corpo de Cristo na nossa cidade, a nossa confessionalidade se transformou num ídolo. E ídolos tomam um lugar de Deus. E Deus é contra a idolatria. Cadê o microfone? Boa noite, meu nome é Everton. Ricardo, uma coisa que eu vejo na sua explanação é com relação a um conceito de igreja, né, dessa definição. Por exemplo, quando você retratou sobre o percentual
da igreja presbiteriana e a atuação dela. A dificuldade que eu vejo hoje é mais ou menos assim, eu não acredito que o evangelho ele diminui, eu acredito que ele cresce. Eu acho que o que dificulta muitas vezes é como a gente tem que atuar nesse crescimento, a dificuldade da instituição atuar nesse movimento, tá certo? Por exemplo, hoje nós estamos bombardeando pela questão da sexualidade, mas se a gente voltar 20, 30 anos atrás, os homens tinham 3 mulheres, tinham outro fator moral que era da dificuldade da época, tá certo? O que eu vejo é assim, como é que a expectativa desse conceito novo de atuação pode ser realmente eficiente na estrutura, como ensino? Porque se eu vou falar de uma atuação onde eu tenho uma estrutura organizada, tá entendendo? Onde o cara tem que vir para cá para poder daqui ele sair. Como é que esse impacto, como é que eu posso realmente ver a atuação da igreja organizada numa sociedade? Ok. Eu acho que transformando a comunidade local numa igreja que está em diálogo com a cultura. Então, por exemplo, se, lembrando aqui do meu querido irmão que estava com a camiseta do Batman 2 meses atrás, eu conheço uma igreja que durante 2 meses estudou com os jovens da igreja a teologia por detrás dos heróis da Marvel. Qual é a teologia por detrás? Porque eu não tenho tempo para colocar uma coisa aqui para vocês, mas talvez o pastor Mário, nos almoços e cafés com o Gorin, pode até explorar isso dele, que ele fala de maneira maravilhosa sobre isso. Mas a gente precisa perceber o seguinte: o secularismo é uma religião. E nós precisamos, da mesma maneira como, para evangelizar um muçulmano, você precisa conhecer como ele pensa, nós precisamos começar a tratar o secularismo como uma religião. Existem crenças por detrás da sociedade secular. Por exemplo, a crença da autonomia humana, de que eu posso todas as coisas. Existem crenças, e eu só vou conseguir compreender essa crença se eu olhar para alguns filmes de Hollywood, ler os livros que as pessoas estão lendo e perceber quais são essas crenças, para daí ensinar os meus jovens não a não assistir os filmes, não a não ler os livros, mas a lidar criticamente com a cultura ao seu redor. Agora, deixa eu dizer uma coisa ligada à pergunta do meu irmão ali também. Talvez um dos problemas das igrejas ligadas às denominações históricas é que as denominações históricas elas têm uma herança na qual, por exemplo, os luteranos, eles têm uma herança histórica de um período onde a religião da Alemanha oficial era o cristianismo via igreja luterana. O presbiterianismo tem isso da Escócia. Então, qual que é o perigo? Pegando aqui o caso, com muito cuidado, né, da questão da homoafetividade. Alguns irmãos queridos que vêm com essa tradição confessional, eles leem como os teólogos do passado lidaram com o problema, e eles querem lidar com o problema hoje, dentro da mesma perspectiva. Eles só esquecem do seguinte: esses teólogos viviam no contexto da cristandade, aonde a religião oficial dizia o que era certo e o que era errado. E nós vivemos numa sociedade pagã secular. Deixa eu dar um exemplo que talvez torne um pouquinho, para mim foi assim, abriu uma janela na minha mente o que eu vou falar agora.
ouvindo um professor de filosofia da Universidade de Boston. Ele disse o seguinte: nós cristãos, durante todo o período em que nós fomos maioria na Europa, nós fomos maioria nos Estados Unidos da América, e mesmo no contexto brasileiro, porque há 30, 40 anos atrás, nós achávamos os católicos romanos pessoas que eram avessas à nossa fé. No entanto, hoje, quando a gente para pensar, eu sempre faço a brincadeira, que há 40 anos atrás, se eu batesse na porta do meu vizinho católico romano e dissesse assim para ele: vizinho, eu estou com um problema em casa, o namorado da minha filha chegou, está no sofá com ela e disse que vai dormir com ela hoje em casa, o que eu devo fazer? O que esse vizinho católico romano diria? O que ele diria, 40 anos atrás? Ele diria a mesma coisa que eu diria. Hoje, o seu vizinho é evangélico. Você bate na porta dele e faz a mesma pergunta. E talvez ele diga para você assim: meu amigo, você tem que rever os seus conceitos. O mundo mudou. Mas eu estava dizendo o seguinte: esse professor da Universidade de Boston disse assim: nós nos habituamos a lidar com o mundo dentro de um conceito da cristandade. Nós somos maioria. A nossa posição é a posição oficial. Então, ele fez a seguinte analogia. Como cristãos, nós tínhamos a cidade e nós ficávamos na porta da cidade defendendo a cidade dos invasores. Então, o cara vinha com ideias estranhas, a apologética, a apologia é a defesa da cidade. Esse professor diz o seguinte: o que esses cristãos que ainda fazem uso da apologética não perceberam é que a cidade não é mais nossa. Você está do lado de fora da cidade. A cidade não é mais nossa. Eles tomaram a cidade. O que isso significa? É ruim isso? Não. O cristianismo no primeiro século floresceu numa sociedade assim. Mas a gente tem que perceber que nós não estamos na posição de defender os nossos valores via imposição. Nós agora estamos do lado de fora da cidade e a gente tem que mudar até a nossa apologética. Porque agora nós não temos que responder perguntas, agora a gente tem que fazer perguntas. A gente tem que questionar a sociedade secular. A gente tem que questionar o sujeito. Então, voltando à sua... Quando eu penso o que a igreja deve ensinar, ela deve ensinar percebendo o que a cultura... Porque assim, não adianta a gente se iludir. Se eu prego 40 minutos e eu falo que Jesus é o centro da história, você passa a semana inteira ouvindo rádio, vendo TV, viajando na internet, e você passa a ouvir na mensagem que o centro da história é você. Se eu não ouvir as perguntas que existem no mundo, na igreja, para conectar e ensinar você, o jovem, os profissionais das mais variadas áreas, a lidarem com essa cosmovisão secular, a gente como igreja não tem chance nenhuma. Quando a gente se reúne, aí eu diria o seguinte, aí a gente se reúne para fazer o quê? Manutenção. A gente canta umas músicas, escuta uma pregação, canta mais um pouquinho até o terceiro arrepio, faz de conta que está tudo bem, vai embora para casa, mas quem está formatando a nossa mente não é o cristianismo. É a televisão, é a internet, é o rádio. Por quê? Porque a igreja se torna uma ilha, desconectada do que está acontecendo no mundo lá atrás. Eu acho que a gente precisa formar jovens para a universidade. Nós precisamos formar advogados para o mundo da justiça. Nós precisamos... Eu estava numa conversa que eu tive com esse procurador federal,
eu dizia para ele, falei assim, o nosso problema na sociedade brasileira é tão séria que, por exemplo, possivelmente duas coisas que nenhum jovem quer ser, porque a imagem está desgastada demais. A primeira é pastor evangélico, a segunda é político. E nós precisamos de pastores sérios e nós precisamos de políticos sérios. Se das nossas igrejas não emergirem jovens, brilhantes, comprometidos com Jesus para fazer diferença, quem que vai dirigir a sociedade brasileira? Mas volto a dizer, queridos, as nossas igrejas, o nosso sistema, por exemplo, nosso programa de educação cristã, a EBD, de escola bíblica, as nossas pregações, a gente precisa repensar se a gente está fazendo algo que fortalece e capacita os cristãos a viverem no mundo atual. Eu acho que é a última, né, pastor? Ricardo, boa noite. Rapaz, no livro Missional Quer Dizer Reformado, no primeiro capítulo, ele pontua as 5 características de uma igreja missional, muito parecido com a visão do Michael. E ele fala que uma delas seria a fidelidade às Escrituras. Pensando na fidelidade como pregação, nós temos uma herança de pregação expositiva, pensando a nível de denominação. Como aliar a pregação expositiva à pregação missional? E, se você puder também responder a minha segunda pergunta, como colocar ou como pensar em uma nova hermenêutica de Mateus 28 dentro da igreja, dentro dessa cosmovisão missional? Bom, primeiro, quando a gente fala que dentro da nossa denominação, uma tradição de pregação expositiva, eu, assim, com toda humildade e até ignorância, eu diria para você, quem começou essa tradição na nossa denominação? Porque me parece que essa é uma opção de alguns pregadores ingleses que se tornou a preferência de alguns pregadores norte-americanos e brasileiros, que eles têm dito que a única maneira de pregar a Bíblia é expondo um livro inteiro, versículo por versículo. Eu não conheço em lugar nenhum da tradição reformada que essa é a forma de um reformado pregar. Essa é a forma, volto a dizer, de alguns pregadores ingleses que influenciaram alguns americanos, que influenciaram alguns brasileiros. Eu não tenho nada contra a pregação expositiva, mas eu acho que a pregação expositiva, quando entendida como eu pregar um livro inteiro, versículo por versículo, corre o risco. Eu sei que a argumentação não, mas daí a gente deixa a agenda com a Bíblia. Não, quem escolhe o livro que vai pregar é o pastor. Então, aí o pastor, ele está querendo escrever um comentário de Tiago. E ele vai aproveitar que ele quer escrever um comentário de Tiago, e ele diz para a igreja, eu vou pregar Tiago esse ano. Quem escolheu Tiago? O pastor. A pergunta o livro de Tiago responde às perguntas que as pessoas estão fazendo?
responde às angústias do povo que ele está pastoreando. Para mim, quando a gente fala de igreja missional, a pregação, ela não começa no que o pastor está estudando, no que o pastor está interessado em pregar, no que o pastor gostaria de ensinar, para conciliar com o trabalho que ele está fazendo para o mestrado. Eu acho que a pregação missional, a partir de Atos 17, quando Paulo está no Areópago, começa quando o pregador consegue entender qual é a pergunta que as pessoas estão fazendo. Começa na pergunta que as pessoas estão fazendo. E aí, ele vem para o texto bíblico. E aí ele pode pregar o texto bíblico expositivamente de preferência. Mas isso não significa essa tradição de usar como sinônimo pregação expositiva, de pregar um livro inteiro, versículo por versículo, é uma opção que foi tomada por alguns pregadores. Eu só queria falar mais uma coisa sobre isso. A minha dificuldade em me render a dizer que não, esse é o jeito bíblico de ensinar, é simples. Eu não vejo em momento algum o apóstolo Paulo fazendo isso. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Quando Jesus prega o Sermão da Montanha, ele está expondo a Torá. E ele não prega a Torá versículo por versículo. Como que eu posso dizer que o único jeito de pregar, biblicamente, é pregar versículo por versículo? Não existe problema nenhum, se eu tenho pastores, amigos aqui que pregam versículo, não tem problema nenhum com isso, continue fazendo isso. Eu só diria para você ponderar no seguinte: eu, pelo menos na minha caminhada de 30 anos como pastor, eu procuro pensar qual é a necessidade, o que está afligindo a minha igreja, quais são os anseios, e aí, qual é o livro bíblico que melhor responde esses questionamentos? E eu vou pregar expositivamente esse livro, não porque eu estou interessado em escrever um livro baseado nesse livro, não porque eu estou querendo fazer um comentário em cima desse livro, mas porque aquele livro responde a anseios, perguntas da minha comunidade. Como fazer, eu não entendi a segunda parte da sua pergunta, fazer uma hermenêutica de Mateus 28. Me explica isso aí. Isso, você falou sobre a hermenêutica, né, ali do nosso amigo, no capítulo 28 de Mateus, né? Tanto o livro do Michael como o livro missional, quer dizer, reformado, eles falam sobre uma nova hermenêutica de Mateus 28, dentro dessa perspectiva da cosmovisão missional. Então, como colocar, né, na igreja essa nova, não sei se nova, né, mas essa cosmovisão hermenêutica da igreja missional em Mateus 28. Olha, se amanhã você perguntar para o Gorrin fizer essa pergunta para ele, talvez ele já vai começar uma discussão com você por causa do termo cosmovisão. Né? Mas eu diria o seguinte: eu acho que quando Leslie Newbigin fala de que nós precisamos redescobrir Mateus 28, é justamente porque, olha só o contexto histórico de Leslie Newbigin, e daí eu termino. Ele, como missionário, passa 40 anos na Índia fazendo discípulos. E ele volta, e a igreja que o enviou, e a igreja que o sustentou por 40 anos, não fazia discípulos. Qual foi o resultado? A Inglaterra atual. Que se você andar pelas ruas de Londres, você tropeça em muçulmanos. E você vai ter dificuldade em encontrar uma igreja viva. Mas enquanto a igreja entendeu que fazer discípulos,
É interessante, nas nossas igrejas, eu termino sugerindo para você uma outra pesquisa para a escola dominical da sua igreja domingo. Olha só. Você pega a sua classe de escola dominical e fala assim: eu queria saber aqui, quantos de vocês creem que a evangelização é um imperativo que Jesus nos deu? Levante a sua mão. Aí você vai ver quem vai levantar a mão. Segunda pergunta: quantos aqui creem que Deus se alegra quando nós nos engajamos intencionalmente na evangelização dos nossos amigos, parentes e vizinhos? Levante a mão. Todo mundo vai concordar. Terceira pergunta: quem aqui, nos últimos 3 meses, para não ser cruel, 3 meses, teve uma abordagem intencionalmente evangelística a um amigo, a um conhecido ou a um parente? Levanta a mão. A pergunta, irmão, é: as nossas igrejas creem que Mateus 28 é inspirado por Deus, mas não vivem. Quem é mais liberal? Quem lê Mateus 28 e diz: isso não é inspirado por Deus coisa nenhuma, é coisa de homens. Ou uma igreja que diz: não, eu sou capaz de brigar com você porque Mateus 28 é inspirado por Deus. Ok. Nos últimos 3 meses, você podia me apresentar quem são os seus discípulos? Você já fez algum discípulo? Eu termino com essa pergunta: os crentes das nossas igrejas têm feito discípulos? Talvez alguns de vocês que estão aqui são vítimas dessa visão de que a igreja existe para manutenção. Missão é algo feito por alguns em lugares distantes. Mas é hora da gente parar e pensar, não no que aconteceu no passado, mas no que a gente quer construir no futuro. Seja você um crente fiel que está aqui, seja você principalmente um pastor, um líder. Não importa o que aconteceu até aqui. A grande pergunta é o que você vai fazer a partir daqui. Porque digo, mais uma vez, a sociedade brasileira está sangrando, está gemendo. É a hora e a vez da Igreja de Cristo se apresentar. E que Deus use essa noite, de alguma forma, para fazer diferença na sua vida, na vida da sua igreja e na vida da sua cidade. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço porque esses queridos irmãos e irmãs estão aqui, de alguma forma porque se interessam por te seguir e querem te seguir a cada dia de forma mais séria, mais comprometida. Que o teu Santo Espírito que habita em cada um de nós ilumine a nossa mente e o nosso coração para perceber o que o Senhor está nos desafiando nessa noite a ser e a fazer. E como fruto desse tempo que passamos juntos, ao longo das próximas semanas, meses e anos, possamos ver vidas sendo alcançadas, vidas sendo transformadas, a igreja fazendo diferença aonde ela se encontra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde nessa noite, que o Senhor nos
conduz em segurança para as nossas casas, que a bênção do Senhor repouse sobre as nossas vidas e das nossas famílias, e que o Senhor nos dê descanso, para que amanhã e nesse final de semana que inicia, possamos aprender mais e mais do Senhor, te louvar e te servir. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.